Flamengo amassado pelo Botafogo. E aí a culpa é de quem? Da diretoria? Do Tite? Dos jogadores? Ou mérito do Botafogo? Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Vamos falar hoje aqui dessa partida entre Botafogo e Flamengo, 4-1. Um massacre, um amasso do Botafogo para cima do Flamengo, que poderia inclusive ser mais. E aí a gente precisa ver o que gerou esse resultado tão espaçado, uma diferença tão grande de gols para dois times que têm elencos equilibrados. O Flamengo, inclusive, se você for pegar peça por peça, pode até se considerar que tem um pouco mais de qualidade no elenco, mas talvez a administração desse elenco não esteja sendo feita da melhor forma possível. Então a gente vai debater aqui, conversar sobre o que gerou esse resultado e essa diferença tão grande no jogo de hoje, para tentar entender esse resultado. Beleza? Antes de mais nada, reforçando aqui para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos, com a família, seguirem a gente em todas as redes sociais, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no YouTube, e no Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Então, gente, olha só. Primeiro, o Flamengo perdeu hoje 90% pelo físico. O Flamengo via claramente que desde o início do jogo ele estava arrasado fisicamente. E isso aí, tanto o Tite, tanto os jogadores estão batendo muito na tecla da sequência de jogos, do calendário apertado. Só que, meu amigo, o calendário apertado também se aplica ao Botafogo. E o Botafogo só não está na Copa do Brasil. Agora só, porque ele foi eliminado na última rodada. Então, não dá para justificar com isso, porque o Botafogo também está nas mesmas competições que o Flamengo, com exceção da Copa do Brasil, mas a partir de agora. Então o calendário vinha sendo o mesmo para o Botafogo. Então, para mim, entra muito na conta de administração de elenco, mas não só por parte do técnico, que não faz uma boa escalação em muitos jogos, faz muita adaptação de jogadores em posições diferentes, não prioriza em alguns casos, e aí dividindo um pouco com a diretoria, contratações. Para mim tem alguns pontos específicos do Flamengo, algumas posições específicas que precisam de contratação há muito tempo. Para mim deve ter pelo menos 1 ano ou 2 que o Flamengo não tem um jogador de ponta para primeiro volante. Para mim, o Pulgar não é primeiro volante. Para mim, o único primeiro volante ali do Flamengo é o Igor Jesus, que não tem ainda nível para ser titular absoluto do Flamengo. O último que o Flamengo teve foi o João Gomes, que já foi vendido. Antes disso, o Ilharão, que acabou virando o primeiro volante também. Antes, mais ainda, o Cuéllar, mas que é primordial. São duas posições primordiais no futebol. Em alguns momentos as pessoas cismam em tirar, em deixar de considerar nos esquemas, que são o primeiro volante, marcador, que vai roubar a bola e passar para o lado. Se tiver alguma característica além disso, é lucro, é bônus. Mas precisa ter um primeiro volante destruidor para roubar a bola, para marcar, para ficar em cima. O pessoal chama também de pitbull, tem que ter. E além disso, o centroavante. Isso aí o Flamengo tem, mas o principal dele está machucado. O Gabigol, que já não dá para contar muito, também se machucou. Entrou o Carlinhos, que tem até uns bons jogos, alguns lampejos, faz alguns gols, algumas boas partidas, mas hoje foi nulo. Muito pelo esquema de hoje, pela forma que o Flamengo jogou, que a gente já vai falar um pouquinho melhor. Mas hoje não apareceu, não fez nada demais. Então, o Flamengo tem muita falha nesse sentido de montagem de elenco. Tanto o Landim quanto o Marcos Braz falam muito sobre oportunidades de mercado
mas as oportunidades de mercado têm que ser vistas de acordo com as necessidades específicas, e essas prioridades normalmente não são respeitadas pelo Flamengo. O Flamengo vai atrás do jogador que está disponível e não vai atrás do jogador para a posição em que o Flamengo está carente. O Flamengo hoje não tem um reserva à altura do Arrascaeta. O Flamengo hoje não tem um lateral esquerdo reserva, seja a altura, seja pior ou melhor do que o Ayrton Lucas, porque o Vinha se machucou. O Flamengo não tem um lateral esquerdo. Vamos ver se vão fazer alguma coisa nessa viagem para contratar. A lateral direita agora, se o Wesley for vendido, o Flamengo também vai ficar sem. Aí talvez tenham que improvisar o Everton Araújo, não sei bem qual vai ser a ideia, se vai subir alguém da base, o que vai acontecer. Então o Flamengo tem no mínimo 3 posições que precisa contratar de reposição. Mas para mim, desde sempre o Flamengo precisa de um volante e mais um centroavante, de um pouco mais de peso, um pouco mais de nome, para brigar de fato ali pela posição com o Pedro, que vem jogando demais quando joga, mas não pode ser o Pedro o homem-gol de todos os jogos. E o Carlinhos é bom, é esforçado, mas hoje ele não vem demonstrando futebol para estar nesse elenco, pelo menos nos grandes jogos. E um reserva à altura, um reserva que vai atender as necessidades, inclusive nos grandes jogos. Então, sobre o Flamengo é isso. Agora, sobre o Botafogo, a gente tem que dar muito mérito também, tanto ao elenco, que tem jogadores de muita capacidade, inclusive no banco. O Botafogo no segundo tempo entrou com Carlos Alberto e Matheus Martins, que são muito bons jogadores e mantêm o nível do ataque do Botafogo, porém com jogadores descansados. E isso fez a total diferença nessa extensão do placar hoje. Então, tem que se dar muito mérito à montagem do elenco. Agora, o início do jogo também foi primordial, porque o Flamengo demonstrando aquele cansaço, aquele desgaste físico, e o Botafogo no extremo oposto. Ele começou o jogo com a faca entre os dentes, correndo, marcando, brigando, marcando em cima, perdia a bola, continuava em cima. Então o Botafogo tem todos os méritos para a construção desse placar, porque ele começou fazendo muito por onde, já abriu o placar logo no início, nos primeiros minutos, e manteve o ritmo. Claro que oscila durante a partida, mas ele manteve o nível durante o jogo inteiro e terminou fazendo a reposição das peças com qualidade, com cabeça, sabendo onde fazer as substituições, e aí méritos para o técnico também. Então, Botafogo teve todos os méritos e o jogo, inclusive, ficou barato. Poderia ser mais para o Botafogo. Beleza? Hoje é rapidinho, só para falar sobre isso. A gente vai falar provavelmente durante essa semana sobre essa viagem aí dos dirigentes do Flamengo para contratações. Quais são as possibilidades, o que eu entendo que deveriam ser as prioridades. Já dei uma prévia aqui da minha opinião sobre isso, mas devo soltar um vídeo durante essa semana para falar sobre o que eu entendo que seria o ideal, o que eu acho que pode ser feito. Mas, acima de tudo, hoje, parabéns ao Botafogo, e o Flamengo liga muito o sinal de alerta para esse jogo de quarta-feira, quinta-feira, aliás, contra o Bolívar, o jogo da volta, fora de casa, na altitude, e agora ainda por cima sem o Arrascaeta, provavelmente, que hoje saiu também com lesão muscular. Vamos ver se ele se recupera a tempo. E o Flamengo, vamos ver o que vai se passar na cabeça do Tite, o que vai se passar na cabeça dos jogadores, que hoje claramente entraram sem cabeça de vitória. Então vai ser complicado. Bruno Henrique teve até o lance do gol, se esforçou, fez lá a provocação, que no final teve até aquela cena ridícula do Botafogo dizendo pro Bruno Henrique não comemorar, fazer um chororô. Meu amigo, futebol, a graça do futebol é essa provocação. É errado tá o Botafogo em não ter provocado de volta nos outros gols que fez depois. Então, isso aí é um caso à parte, não vamos entrar nesse mérito. Arbitragem também, com alguns lances. O pênalti do Botafogo com certeza foi pênalti, mas o fato de não marcar, de ficar dependendo de VAR também. Teve um lance de uma chegada do Barbosa, um jogador do Flamengo, que agora não lembro quem foi, que também foi também possível de um cartão vermelho, mas que o VAR nem chama para olhar. Mas isso aí não mudaria em nada a partida. O Botafogo foi soberano, amassou o Flamengo,
e o Flamengo precisa ligar o sinal de alerta em muitos fatores diferentes, em muitos pontos diferentes. Elenco, seja na montagem do elenco, seja na preparação física do elenco, seja na rodagem do elenco, em que momentos poupar, em que competições poupar. Será que a Copa do Brasil, só por pagar mais, deve ser priorizada em relação ao brasileiro? Então tem uma série de questionamentos que devem ser feitas aí para a diretoria, para os jogadores, para o Tite, porque não tá bom. Vitórias em sequência, como o Flamengo teve há pouco tempo, mais em cima de Cuiabá, Atlético Goianiense e outros times um pouco abaixo, não podem mascarar uma fase e um momento em que o Flamengo se mostra totalmente desestabilizado, não consegue trocar passes e em um lance ou outro que troca passes faz os gols pela qualidade dos jogadores, mas o esquema não vem sendo bem feito. O Flamengo joga com o Tite de uma forma muito recuada, muito pouco dinâmica e que não é a essência do Flamengo. Então fica aqui o meu recado, a minha análise do jogo e do momento do Flamengo. Comenta aí se você concorda, se você não concorda, põe nos comentários, vamos debater sobre esse jogo que foi bem emblemático e que espero que seja um divisor de águas aí para o Flamengo daqui para frente, que eles consigam parar, analisar os pontos, os motivos das coisas que aconteceram, para que haja uma mudança, inclusive talvez no planejamento dessas contratações de agora. Beleza? Lembrando vocês aqui para seguir a gente em todas as redes, no @LucãoVital, no Twitter, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E até a próxima, pessoal. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!